Esse aqui é o repositório onde que eu estou começando a organizar o material do canal DebXP, os nossos principais tópicos. O link vai ficar na descrição do vídeo para quem estiver assistindo a gravação. Rolando aqui no README do repositório, vocês vão encontrar uma seção que é de grandes temas do canal. Ali tem material de Bash, Emacs, programação em baixo nível, programação em C, tudo relacionado com os vídeos que já foram publicados no canal. E o que a gente vai usar hoje é essa seção sobre Emacs e Lisp. É só clicar nesse link que vai cair já na seção do conteúdo sobre Emacs. E para adiantar o serviço, para a gente ir direto ao ponto, vamos aqui nos nossos laboratórios e lives. A configuração com que nós vamos trabalhar é a configuração sugerida, que é a configuração basicamente que eu uso no meu dia a dia, é essa que está marcada aqui, configuração sugerida Literate. Eu já vou dizer o que é Literate, vocês vão entender, mas ela também já está no formato para ser utilizada diretamente pelo Emacs, no arquivo que a gente chama de Tangled, que é o init.l. E a gente vai começar vendo essa configuração Literate. O Literate é basicamente um arquivo texto num esquema de estilização, de formatação, bem parecido com Markdown, só que com esteroides. É muito mais complexo do que um Markdown. E o Emacs tem como uma das suas funcionalidades, atualmente é uma funcionalidade, vamos dizer assim, nativa, o chamado org mode, ou o modo org. Para quem não sabe, modos no Emacs não são como os modos do Vim. No Vim, o modo é um modo de edição, né? Você pode entrar no modo para inserir texto, para editar texto, para digitar comandos, para selecionar texto. E esses são os modos no Vim, por isso que a gente chama o Vim de um editor modal. O Emacs, o termo modo, diz mais respeito a programas escritos numa linguagem própria do Emacs, que é o chamado Emacs Lisp, e que são disponibilizados para serem executados no Emacs. Então, com um arquivo org no Emacs, a gente faz o diabo, desde controlar a agenda pessoal, passando por escrever documentos estruturados e até para escrever código autodocumentado, ou seja, você está escrevendo um texto falando sobre alguma coisa, você joga ali um código e depois você pode pegar esses blocos de código e incorporar um arquivo externo. Por exemplo, estou criando um programa em C, eu posso digitar o documento onde eu explico cada uma das minhas funções e crio os blocos com as funções, depois com um comando dentro do chamado org mode, eu exporto esse bloco para o arquivo definitivo que eu vou usar numa compilação depois. Então, esse é o chamado Literate, ou programação literária. A configuração do Emacs é uma configuração escrita em Emacs Lisp, ou ELISP, como a gente costuma dizer também. Então, a gente pode usar um documento no formato org mode, escrever blocos de código, como vocês estão vendo aqui, e depois pegar esses blocos de códigos e mandar para o arquivo de fato de configuração do Emacs, que se chama init.el. Esse é L de ELISP. Eu já vou mostrar para vocês. Antes eu quero mostrar também que, em vez de eu ver a renderização que o Forgeio faz de arquivos .org, eu posso ver o código original desse .org. Eu vou clicar aqui no original porque eu quero que vocês vejam a cara de um documento org mode. Veja que eu tenho algumas informações que a gente até pode chamar de metadados do meu documento. Tem o texto comum, por exemplo, com asterisco aqui na frente, isso é um tópico, 2 asteriscos é um subtópico, aí vem um bloco de código, olha aqui, ó, begin source, né?
e eu especifico a linguagem, vai até o end source em algum lugar, aqui, end source, aí eu escrevo mais texto, vai ter uma parte aqui que eu explico algumas coisas, aqui ó, o Trimx funciona, isso é texto comum, e ele está entremeado por blocos de código. Com um comando que eu vou dar no Emacs depois, e vocês vão ver, eu vou pegar todos esses blocos que estão identificados como sendo fontes Emacs Lisp, aqui ó, header, args, Emacs Lisp, e vou fazer o tangle, né? Ou seja, eu vou juntar tudo, entrelaçar tudo num arquivo que originalmente é CIDE initial. CIDE porque o assunto dessa configuração é uma IDE em C. O objetivo é configurar uma IDE para programar em C no Emacs. Por que que eu estou mostrando esse arquivo texto que está escrito com marcação org-mode para vocês agora? Porque é aqui que está o que nós vamos usar para configurar uma nova instalação do Emacs. No meu caso, não é uma nova instalação, eu já tenho o Emacs instalado no meu computador, mas eu criei um novo usuário que não tem configurações por Emacs. Então, ao executar o Emacs nesse novo usuário, o que vai acontecer é que eu vou ter o Emacs com a sua aparência bruta, vanilla, né? Sem configurações. Qual é a ideia? O primeiro passo aqui. Eu vou mostrar como esse arquivo pode ser baixado diretamente para o local onde o Emacs vai buscar a configuração. Nós vamos ler esse arquivo usando o próprio Emacs sem configuração nenhuma e depois vamos analisar e fazer o entrelaçamento, o tangle, diretamente no Emacs, depois de criado o arquivo de configuração. A partir desse arquivo texto em org-mode, nós vamos reiniciar o Emacs e vamos ver quais foram os resultados de todas as configurações explicadas. Por isso que eu estou apresentando tudo a partir do zero, desde esse documento que já está escrito e que seria o que você escreveria num processo de configuração do seu Emacs. O Emacs pode ser configurado de outras formas, pode usar uma interface própria para isso? Pode. Ele tem? Tem. Ele pode ser configurado a partir de uma distribuição, como por exemplo, Doom Emacs, Space Emacs e várias outras. Pode. Essas distribuições Emacs nada mais são do que configurações prontas e alguns scripts para, enfim, para deixar a coisa toda gerenciável, que alguém fez, normalmente uma grande comunidade de entusiastas, e compartilhou. É basicamente a configuração de outras pessoas, mais ou menos como nós estamos fazendo aqui nesse laboratório. Bom, antes de mostrar como baixar esse arquivo texto, eu vou mostrar o ambiente em que nós vamos trabalhar. E aqui está ele. Esse aqui é no meu computador local ainda, mas é um novo usuário que eu chamei de Emacs. O Emacs aqui nunca foi executado, mas eu já criei um diretório dentro do diretório .config, que pelo padrão XDG é onde vão as configurações pessoais de utilitários instalados. Eu criei um diretório Emacs, ele não existe, esse diretório por padrão, e é aqui nesse diretório Emacs que nós vamos criar o arquivo init.el. Esse arquivo é o nosso objetivo, tá? É ali que vão todos os códigos em Emacs Lisp que configuram o Emacs. Como que a gente vai gerar isso? Repetindo, a partir do tangle, utilizando org-babel, é só executar certos comandos, que a partir do texto org-mode nós vamos ter esse arquivo gerado. Ele não existe, eu já fiz um ls-la aqui, e veja que esse diretório está completamente vazio. Bom, de qualquer forma, o Emacs tem que estar instalado.
E no caso do Debian, um apt install Emacs. No caso do Arch, é pacman-s maiúsculo Emacs. Enfim, a sua distribuição, o seu sistema, você deve saber como instalar programas. O pessoal do Windows, tem aqui no laboratório uma galera que usa o Windows, e está dizendo que talvez o WSL seja a melhor opção. Eu não sei, eu não uso Windows há mais de 20 anos, então eu não tenho nem noção de como funciona. No macOS, eu acho que também é facinho de instalar, mas eu não conheço, nunca tive um carro próprio, que dirá um MacBook, né? Então, eu não faço ideia também. Mas, enfim, a ideia é que eu preciso do Emacs instalado, e ele já está instalado no meu computador. Ele só não foi utilizado por esse usuário. Até pouquinho tempo atrás, o diretório padrão para configurações não era .config Emacs. Ao executar o Emacs pela primeira vez, era criado no diretório raiz do usuário, o chamado diretório pessoal do usuário, sua barra home, né, o seu diretório home. Era criado um diretório, eu vou fazer até aqui para ver se a gente tem. Ó, no diretório home deste usuário, eu deveria encontrar, ao executar o Emacs pela primeira vez, um outro diretório, emacs.d, e dentro desse diretório esse initl seria buscado. Mas vamos ver aqui, ó, não foi possível encontrar esse diretório, porque eu também não executei, mas no Mac eu acho que esse diretório .emacsd, eu acho que pode ser a localização padrão. Se alguém utiliza Emacs, pode me corrigir, pode confirmar isso para mim, ou então deixar nos comentários do vídeo depois do nosso laboratório. Enfim, de qualquer forma, nós vamos trabalhar no padrão do GNU, que é o padrão XDG, o diretório é o .config, e ali dentro um diretório Emacs. Bom, o nosso objetivo, o nosso primeiro objetivo, como eu disse, é baixar esse arquivo texto. Eu não preciso fazer o clone do repositório todo, se quiserem fazer, tranquilo, mas o que importa para a gente é esse arquivo .org que nós estamos visualizando. Aqui mesmo, vendo o conteúdo original, ou então aqui clicando no botão baixar arquivo, ou então fazer como eu gosto. Eu copio o link da página no meu navegador, vou para o meu shell e ali eu faço wget, vou colar o endereço do arquivo cide.org e só teclar Enter eu já vou ter esse arquivo aqui. Não preciso nem colocar nada especial para usar o wget. O wget é um utilitário de download do GNU Core Utils, todo mundo deve ter. Também, se quiser usar outro, seu URL, enfim, o importante é baixar o arquivo diretamente aqui no diretório de configuração que nós estamos utilizando, fazendo o ls-l. Veja que agora eu tenho o arquivo cide.org, e apenas por uma questão de organização pessoal, eu quero manter esse arquivo aqui nesse usuário com outro nome, dizendo exatamente o que ele é. E o que esse arquivo é? São as minhas configurações. Então, eu vou renomear o arquivo CIDE para config.org. Então, cide.org vai ser agora o meu arquivo config.org. Lembrando que .org aqui é apenas o nome do arquivo, é um arquivo texto que tem uma marcação igualzinha, parecida com a marcação do Markdown, e que tudo de especial que a gente pode fazer com esse arquivo depende de recursos, por exemplo, de renderização, no caso de repositórios, como o GitLab, GitHub, o Codeberg, o Forgeio, que tem recursos para ler esses arquivos e renderizar bonitinho, como nós vimos aqui no Forgeio, tá certo? Isso é um recurso de quem vai ler esse arquivo texto. Então,
fazendo aqui a mudança de nome, eu vou limpar e vou listar novamente, e cá está, eu já tenho um arquivo config.org. Maravilha, o que a gente vai fazer agora é iniciar o Emacs e utilizar esse arquivo, abrir esse arquivo texto. E por se tratar um arquivo .org, o Emacs vai tratá-lo de um jeito especial. Ele vai mostrar o conteúdo de um jeito bacana, que a gente vai poder manipular de um jeito bem legal, vocês vão ver já já. Mas ainda será o Emacs sem configuração nenhuma, configuração padrão do Emacs, que não é nada bonita, eu já adianto. Então, para executar o Emacs, se você fez a instalação, você pode usar um ícone ou um menu do seu ambiente gráfico, mas como eu estou trabalhando por SSH em um outro usuário, apenas com redirecionamento do servidor gráfico X, eu vou fazer aqui a execução pelo nome do programa, que é Emacs. Vou colocá-lo em segundo plano em relação ao terminal, mas para que o terminal fique liberado para eu usar para falar de outras coisas, eu vou executar na sequência o comando dison. Eu tenho bastante coisa parecida. Eu vou limpar aqui, ó, Emacs, o e-comercial é o operador para execução em segundo plano, e dissolve é para liberar o terminal, para o terminal não ficar amarrado à execução do Emacs. Ok? Então, aqui está o Emacs executado, só para mostrar que o terminal está liberado. Já perceba que um diretório foi criado aqui, ELN Cache. Não importa para a gente, mas a gente já vê que é o Emacs em ação, modificando o diretório de configurações, confirmando que esse diretório de configurações é o que está sendo utilizado. Para a gente o que importa é, o Emacs está de fato usando esse diretório de configurações. Muito bem, vamos para o Emacs. A cara dele é feia, é muito branco, pode ser um choque para os olhos, então se preparem, e aqui está. Essa é a aparência padrão. O Emacs é um programa gráfico que também pode ser executado no terminal. Então esse papo, eu uso o Vim porque eu não quero sair do terminal. Bobagem, aqui no terminal eu posso executar Emacs-NW de no window, e eu tenho o Emacs rodando no terminal também tranquilamente, rapidinho, igual o Vim. E vai ficar menos rápida a carga quanto mais configurações a gente fizer, mas no Vim é exatamente assim, e não venham dizer que não é porque eu uso o Vim, tá certo? Então, beleza. Eu vou terminar o Emacs aqui no terminal, e essa página inicial é útil para quem está começando, porque dá algumas dicas, né? Por exemplo, para encerrar o Emacs, a sequência de atalhos é Ctrl+X, Ctrl+C. Então, Ctrl+X, Ctrl+C, terminei o Emacs no terminal. Poderia terminar na janela gráfica da mesma forma. Ctrl+X, Ctrl+C, terminei o Emacs. Mas eu vou executar novamente. Vou voltar aqui rapidamente, veja que nada mudou no diretório. Eu ainda tenho o config.org, o LN Cache. O que eu tenho é outro diretório aqui de auto save list. Bom, vamos a ele. Eu vou aumentar um pouco as fontes para que vocês possam ver melhor o texto, e para isso eu ainda vou usar os atalhos do próprio Emacs, e eu uso o prefixo Ctrl+X e depois Ctrl+0 ou Ctrl- ou Ctrl+ para ampliar a fonte. E aí Ctrl+G para terminar o uso desse recurso do Ctrl+X, Ctrl, aí aumentar, diminuir ou voltar ao original, Ctrl+0. Então essa é a tela inicial, ela é horrível, eu não gosto dela, nem quero ela. Uma das coisas que nós vamos fazer é tirar essa tela inicial. Olha aqui como é a minha tela inicial, aqui no meu Emacs, já no meu usuário, né? Essa é a minha configuração. Eu fiz esse programinha de dashboard, que a gente chama, né, de página inicial,
mas sem colocar o carro na frente dos burros. A ideia é a gente manipular isso tudo para primeiro deixar mais agradável, para a gente poder trabalhar no laboratório, e segundo, aí começar a incluir os recursos, ou falar dos recursos que vão ajudar a gente a programar em C. Veja que nós temos um menu. Esse menu, para quem está iniciando, é útil para descobrir, porque é para isso que serve o menu numa interface. O menu é uma forma de você descobrir os recursos. E os atalhos do Emacs que envolvem esses recursos estão todos aqui. Mas depois, do final dessas configurações, vocês vão ver que tem outras formas da gente descobrir, porque o menu vai desaparecer, mas nós vamos utilizar ferramentas que vão ajudar a gente a, dado uma combinação de teclas inicial, que a gente chama de prefixo, a gente vai poder descobrir quais são as possibilidades a partir daí. É bem legal o que a gente vai fazer. Tem também uma barra de ferramentas que é inútil, temos barra de rolagem que vai sumir. O que não vai sumir é essa área branca principal aqui que a gente está vendo, que a gente chama de janela, e aqui embaixo essa barrinha que a gente chama de Mode Line, que seria uma barra de status, e abaixo dela nós temos o que a gente chama de Mini Buffer, que é onde a gente vai poder digitar alguns parâmetros, onde serão exibidas algumas informações e coisas do tipo. O Mini Buffer é uma das áreas principais do nosso trabalho. Seria o equivalente daquela status do Vim, né? Tem a barra das informações e abaixo a barra de comandos. Seria equivalente, mas é um pouco mais rica aqui no Emacs e pode variar muito do que vai aparecer ali embaixo. Então, vendo aqui os elementos que interessam para a gente: a janela, Mode Line, que seria uma barra de status, e abaixo dela um mini buffer. Na janela, nós temos um buffer. O buffer é basicamente um espaço onde, no caso do Emacs, texto será exibido. Só que esse texto não é apenas exibido, ele é exibido e processado de alguma forma. Tanto que nós podemos ver aqui, nós temos links, e alguns de vocês vão ver que existem botões, tudo isso a partir de texto, processado com a linguagem Emacs Lisp. Bom, nós não vamos poder aumentar a fonte aqui da Mode Line e do Mini Buffer. Isso que eu fiz, o Ctrl X, Ctrl mais ou Ctrl menos, afeta apenas o buffer. Existem outros buffers ao mesmo tempo aqui no Emacs, como por exemplo um buffer de rascunho chamado Scratch e outros buffers que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas eles servem mais para fazer o trabalho básico do próprio Emacs. Exibir mensagens de erro e tudo mais, receber mensagens de erro e coisas do tipo. O que nos interessa agora é abrir aquele arquivo que nós baixamos, né? O nosso arquivo config.org. Para abrir arquivos aqui no Emacs, a gente usa o prefixo Ctrl X. Aliás, eu posso mostrar isso no menu, caso vocês esqueçam, né? Vem aqui no menu File ou Arquivo, se estiver traduzido, e tem aqui Open File, você não vai encontrar um atalho. Mas deixa eu ver se ele aparece aqui em algum lugar. Aqui, ó. É a primeira opção. Visit New File. Visit aqui tem o sentido de você abrir o arquivo, basicamente. E o atalho está ali, ó, Ctrl X, Ctrl F. O menu é útil para a gente encontrar atalhos. Então eu vou digitar aqui Ctrl X. Não estou tendo dica nenhuma ali embaixo no mini buffer, ó, bem pequenininho. Não tenho dica nenhuma, vou fazer Ctrl F e agora abriu para mim um programa em Emacs Lisp, ou na verdade uma função em Emacs Lisp, que é a função Find File, ou seja, encontrar arquivo. E eu vou digitar o nome do arquivo. Eu comecei, já está no diretório .configs/emacs, legal, poderia não estar, eu teria que digitar o caminho do zero, né?
enfim, mas já está ali. E eu não sei ainda qual é o arquivo. Eu posso teclar Tab e ter aqui a sugestão de continuação. Veja que apareceu aqui um outro buffer, onde nós temos as opções, inclusive elas são clicáveis. Se eu clicar aqui em config.org, aqui abriu o meu arquivo. Mas eu vou fechar esse arquivo, e para fechar esse arquivo eu vou usar o comando Ctrl X. Fechar o arquivo, na verdade, significa matar um buffer. Então, a próxima tecla será K de kill. Então, kill buffer, a mensagem ali embaixo. Por padrão, já está selecionado o buffer corrente, que é o config.org. Eu só vou teclar Enter e, enfim. Eu fiz isso porque eu quero mostrar o Ctrl X, Ctrl F novamente, digitando config, aí eu tenho um autocomplemento. Inclusive, como foi o último arquivo que eu abri, eu posso usar a setinha para cima e para baixo para também completar o comando. Então, foi só para isso que eu mostrei. E aqui está o texto que nós vimos. Deixa eu voltar aqui rapidamente para o repositório, para o original. Esse é o texto que eu acabei de abrir no Emacs. Veja que, por se tratar de um arquivo .org, no nome dele .org, veja que aqui na minha mode line apareceu a palavrinha org entre aspas. Isso significa que o Emacs disparou a execução das funcionalidades do modo org, que a gente chama de org mode. E isso dá acesso a diversas outras funções que só estão disponíveis quando a gente trabalhar com esse tipo de arquivo, um arquivo .org. E repara também que no original eu tenho aqui as seções, configurações gerais, depois tem uma subseção, né, ajustes, etc. Tem blocos, mas para o Emacs apareceram os metadados e apenas os tópicos principais. Eu vou ampliar novamente, que deve estar horrível de ler, então Ctrl X, Ctrl mais, e agora deve estar legal, né? Nem dei o Ctrl G, porque é só tirar o foco ali do mini buffer que a gente interrompe essa sequência de ampliação e redução dos caracteres. Mas enfim, eu só tenho os tópicos principais. Onde estão as continuações? Aqui a gente já começa a ver a utilidade do org mode processado no Emacs. Teclando Tab, veja que eu expando esses tópicos. Tab novamente, eu expando mais um pouco, né? E teclando Tab novamente, eu recolho todo mundo. Aliás, se eu vier aqui fora do tópico, né, do título do tópico, e fizer Shift Tab, eu alterno os níveis de expansão dessa árvore, dessa outline, dessa estrutura do meu documento. Tópico, subtópico, subtópico e assim por diante. Com isso, a gente pode navegar aqui pelos títulos e só expandir o que interessar. Por exemplo, em configurações gerais, eu quero ver logo quais são os ajustes iniciais que a gente vai fazer para essa interface não ficar tão horrorosa quanto ela é por padrão. Tem gente que adora, tá? E quando você usa pelo terminal, eu entendo, porque quando você usa pelo terminal, pouco importa. Mas enfim, como é que eu expando apenas esse título? Eu venho nele, qualquer lugar, e teclo Tab. Os títulos anteriores e posteriores continuam recolhidos. E observe que eu estou usando o mouse aqui normalmente, tá? O buffer ele pode ser manipulado com o mouse, eu posso selecionar coisas. Eu estou num programa que é essencialmente um programa gráfico, mesmo que ele tenha essa cara de antiquada, de programa de terminal, mas não tem nada a ver. Eu estou trabalhando num
programa gráfico. Alguns botões aqui podem ser clicados. Estou clicando aqui na minha Moldline, onde aparece o nome do buffer, e vejo que eu estou circulando por todos os buffers que estão abertos no meu Emacs agora. Tá? Vou até voltar aqui para o config.org. Enfim, mas tem tooltips, tá vendo? Tem alguns elementos de interface que dão dicas para mim sobre o que é cada coisa, o que acontece se eu clicar. Enfim, tem bastante informação aqui nessa Moldline. Ela é um elemento gráfico ativo. Bom, por que que o meu arquivo org apareceu desse jeito? Ó, Shift Tab novamente, ele apareceu desse jeito. Porque isso estava determinado por mim no texto original. Eu decidi que ao iniciar, veja que essa meta-informação, startup, eu escrevi overview, ou seja, uma visão geral do documento, o que faz com que o Emacs, ao abrir esse arquivo org, encolha ou recolha tudo que não for título principal. É o título que eu escrevi com um asterisco só na frente. Então, isso foi uma escolha minha. Mas o que nós precisamos fazer agora é o seguinte, aqui nessa meta informação property, que tem outro nome, isso não me ocorre agora, essas marcações especiais para exportação, né, que a gente faz com cerquilha mais alguma coisa, a gente pode determinar várias coisas, e em property são propriedades globais do documento, inclusive aquelas que estão relacionadas à geração de arquivos por Tangle, né, entrelaçamento, que é o destino desse entrelaçamento, que no meu caso eu já escrevi que eu quero gerar um arquivo CIDE initial, porque no repositório eu quero deixar esse arquivo também disponível para vocês. Então, eu vou voltar aqui ao diretório Emacs, veja que eu tenho o initial, que é o arquivo elisp que a gente quer gerar. Então, para não confundir com outros exemplos de initial que nós vamos ter no repositório, eu decidi usar esse nome como destino do entrelaçamento. Mas para uso real, ele precisa se chamar initial. E no caso aqui, eu estou dizendo que esse arquivo tem que ser criado no mesmo diretório do meu arquivo config, que está aqui. Ok? Então, isso significa que ao executar o comando para fazer o entrelaçamento e gerar o initial, ele será gerado no diretório corrente. Se o meu config.org não estivesse nesse diretório, eu precisaria dizer aqui o caminho completo até o destino. E aqui eu já vou mudar o nome do arquivo de destino. No Emacs, a gente edita as coisas de imediato, não existe o modo insert visual, normal. Aqui a gente trabalha diretamente na edição do texto. A gente já entra podendo editar o texto, por isso eu só dei o backspace para tirar o prefixo do nome do arquivo e deixar apenas initial. Nós não vamos fazer esse entrelaçamento antes de entender todas as configurações. E, aliás, aqui no nosso caso, porque é um laboratório, mas em casos reais, vocês pegando configurações de outras pessoas, nunca façam isso diretamente, sem ter lido e entendido completamente o que será executado a partir de um determinado ponto. Então, é importante a gente se habituar a desconfiar, né? Não sai copiando configurações dos outros sem dar uma lida ou sem entender minimamente o que vai ser feito. Bom, só um detalhe, o arquivo initial simplesmente não existe ainda. Nós estamos partindo de um ambiente, de um usuário que nunca usou o Emacs e que não tem nenhum arquivo de configuração. Então, esse initial só vai passar a existir
quando eu der um comando aqui no Emacs com este documento org aberto e o processo de Tangle for executado. Então, não existe, o arquivo não precisa existir antes de eu executar esse comando, e depois que ele existir, qualquer mudança que eu faço repetindo esse comando, o arquivo vai ser modificado. E ele é sempre completamente refeito a partir dos blocos de código que eu tenho no meu documento org. Outra coisa interessante é que, como o Emacs não é um editor, o Emacs tem um editor, isso é o que muita gente faz comparações entre Vim e Emacs não entende. Eu tenho comandos aqui que me possibilitam executar código ELISP, mesmo que eu esteja em um arquivo texto. Na verdade, eu posso executar qualquer comando, qualquer código em qualquer linguagem, virtualmente em qualquer linguagem no Emacs. Mais especificamente, nós vamos trabalhar com o código ELISP, porque é o código da configuração. E eu vou demonstrar isso já nesse primeiro tópico aqui de configurações gerais, já para fazer alguns ajustes da interface. Eu vou executar parcialmente o código que está aqui, sem sair desse documento de texto. E o efeito vai ser sentido imediatamente na interface do nosso Emacs. Eu vou explicar rapidamente essas configurações gerais, porque elas só estão aqui para que a gente tenha um ambiente legalzinho para trabalhar o que interessa, que é a IDE em si. Mas é uma forma também de você que está chegando zerado de conhecimento do Emacs, se familiarizar também com outras configurações. Porque o grande objetivo de apresentar essas configurações é a descoberta. Como que eu executo apenas esta linha? Chegando aqui depois dos parênteses, eu executo Ctrl X, que vocês já devem ter percebido que é um dos prefixos do Emacs, e depois Ctrl E. E vem de eval, avaliar. Avaliar expressão. Tudo na linguagem ELISP é uma expressão. Então a gente vai avaliar essa expressão. E ao ser avaliada, isso vai ter um certo efeito. No caso, é um efeito na interface do Emacs. O que a gente deve observar é o fechamento aqui da barra de menu. Vamos fazer isso? Então eu já dei o Ctrl X, estou aqui sacudindo as mãos, eu não preciso ficar com o dedo no Ctrl, vou teclar Ctrl E agora. Cadê o menu? A barra de menu não me interessa, não gosto dela, quero que ela suma. Vou fazer a mesma coisa aqui na barra de ferramentas. Ó, cursor depois da expressão, Ctrl X, Ctrl E, executei a expressão que estava à esquerda do cursor e a barra de ferramentas sumiu. Toolbar Mode foi embora. Observa aqui na lateral a barra de rolagem. Olha aqui, mais uma vez, Ctrl X, Ctrl E, sumiu, foi embora, ficaram apenas esse cinza, assim, leve cinza, não sei se vai dar para ver, que é o que a gente chama de fringe, é um elemento de interface importante, vai ser importante inclusive para quem programa. Enfim, aqui embaixo eu estou tendo as tooltips, né, aparecendo quando o mouse está sobre os elementos da minha mode line. O que eu faço? Vou executar, Ctrl X, Ctrl E. Pronto, agora vamos ver aqui se ainda tem. Ó, em vez de aparecer naquele bloquinho preto em cima da mode line, a mensagem que estava lá foi para o mini buffer. Olha ali, ó, buffer name, mouse 1, tá vendo que está aparecendo agora no mini buffer abaixo do cursor e não mais numa tooltip. E assim por diante. Olha o fringe aqui, ó. Eu vou colocar ele com 10 pixels. Ctrl X, Ctrl E. Ó, ficou maior, agora está com 10 pixels. Todas essas mudanças que eu faço executando, ou melhor, avaliando as expressões uma por uma, elas são aplicadas momentaneamente, como no caso de interface, mas se eu sair do Emacs e voltar, nada disso será persistente. O menu vai voltar, a barra de ferramentas, tooltip, o fringe vai ficar fininho de novo. Enfim, esses efeitos são temporários. Por isso a gente precisa de um arquivo de inicialização, para o Emacs avaliar todas essas expressões ao iniciar. Disso aqui
eu só estou executando, avaliando, para explicar basicamente o funcionamento da coisa. O que essas configurações básicas fazem, eu vou explicar bem superficialmente. Então, aqui, para ativar o modo de numeração de coluna, porque aqui embaixo na informação na Mode Line só tem informação de linha, então eu estou ativando para mostrar coluna também. Esse eu posso até avaliar agora, porque vai ser interessante. Ctrl X, Ctrl E depois, e já vê que agora eu tenho linha e coluna, tá vendo? 23, 22, ó, a segunda ali é a coluna, o 23 é a linha. Lembrar da posição do cursor, é uma coisa que eu quero. Lembrar dos arquivos recentes, eu quero. Salvar histórico, eu quero. Electric Pair Mode, que é para fechar parênteses, aspas, chaves automaticamente. Auto-revert significa que se eu usar uma outra instância do Emacs ou de outro programa qualquer, eu alterei o conteúdo de um arquivo que está aberto no Emacs, aqui nesse buffer ou em todos os buffers, o conteúdo será atualizado. Isso é o auto-revert. O Vim faz a mesma coisa, também é uma opção configurável no Vim. Destaque de linha, que é uma coisa que pode ser interessante para a gente. Eu vou avaliar direto, Ctrl X, Ctrl E. Eu tenho marcação da linha corrente, que é bem legal. Quando a gente tem alguma coisa selecionada, se a gente teclar delete não vai acontecer nada, mas para isso que tem essa opção, que é deletar a parte selecionada, é uma mudança no comportamento do editor, beleza. Para exibir números de linhas, eu acho isso legal. Eu primeiro defini o tipo de numeração que eu quero, eu gosto de relativa. Aí eu tenho esse outro aqui, que é para habilitar a numeração de linha no modo de programação, ou seja, quando eu estiver trabalhando com algum arquivo de programa, de texto de programa, ou de configuração. Mas aqui, por exemplo, o org mode é um modo de edição de texto, eu não quero numeração de linha. Para suavizar o movimento da rodinha do mouse, aqui, ó, como é que ele é rápido, né? Então eu tenho aqui uma definição que suaviza. Naquelas situações onde aqui no mini buffer for pedido alguma confirmação do tipo yes, no, por exemplo, isso teria que ser escrito por extenso, e então eu estou tocando pela forma abreviada que aceita apenas Y e N. Tem um navegador de arquivos que é basicamente um LS com esteroides, chamado Dired, ou Dire, que na verdade é Dir Editor, que tem um certo comportamento. Cada vez que a gente escolhe um arquivo ou entra nele, ele vai abrindo um novo buffer. No final fica um monte de buffer aberto e a gente não quer isso, então essa opção é para sempre matar o buffer corrente antes de mudar de diretório. Follow links, isso aqui tem a ver com links simbólicos na estrutura de diretórios, mas eu não me lembro mais o que especificamente é essa variável. Isso aqui é uma variável. Por que eu sei que é variável? Porque eu tenho aqui esse nome, setkey. Setkey é uma forma da linguagem que é usada para fazer associações de símbolos a valores. Ou seja, é uma atribuição, basicamente, que a gente está fazendo. Setkey é uma forma especial. O Ctrl Z aqui também é meio complicado, então eu simplesmente desabilito e ele vai ter uma outra utilidade para a gente quando a gente configurar o que a gente vai fazer, o Evil Mode, que é para usar o Emacs com as teclas do Vim. Aí com o Ctrl Z a gente pode escolher, não, eu quero trabalhar com as teclas do Vim, Ctrl Z, estou trabalhando com teclas do Emacs. Show de bola, o melhor dos dois mundos. Mas é só para a gente não ter dor de cabeça enquanto estiver configurando, faz parte da minha configuração padrão. O segundo é usar o Escape em vez de Ctrl G. E vocês viram que eu errei várias vezes aqui a tecla, né? Errei o alvo na hora de fazer teclar atalhos, eu fui direto no Escape, que é assim que a gente cancela no Vim. E eu estou muito habituado com Vim há muitos anos de uso. Mas no Emacs seria Ctrl G.
de gato. Então, o Ctrl G seria o equivalente ao escape para cancelar. E aqui eu estou fazendo uma redefinição do teclado, um mapeamento de teclado, para o escape funcionar como Ctrl G também. Eu não estou tirando a funcionalidade original do Emacs. É uma coisa uma regra que eu sigo para as minhas configurações. Finalmente, quando a gente está mexendo aqui em configurações, no arquivo initial, o Emacs escreve no final, normalmente no final, algumas definições que a gente chama de custom. Eu não quero que isso seja feito, eu quero que essas customizações vão para um outro arquivo que eu possa gerenciar à parte. Esse arquivo, normalmente a gente chama de custom.el e ele vai ficar no mesmo local onde estiverem as configurações do meu Emacs. No caso, aqui no diretório config Emacs. Beleza, essas são as configurações gerais mais básicas, são ajustes finos da interface. Maravilha, então agora a gente vai falar sobre os pacotes, porque essa é a parte essencial da configuração. Muita coisa é nativa, mas mesmo o que há de nativo pode ter o seu comportamento alterado, e a forma que eu acho mais legal é através do gerenciamento de pacotes. Existem duas coisas essenciais para trabalhar com o pacote, que é, primeiro, a origem desses pacotes. Eles podem ser instalados pela sua distribuição, por exemplo, Debian, muito do que está aqui está à disposição para instalar com apt, mas a gente pode ficar meio enrolado com questões de versões desses pacotes, pode diferenciar muito em relação ao que está no upstream, ou seja, numa espécie de hub que concentra esses pacotes nas suas versões mais atualizadas. Os dois principais são Elpa, que é o oficial do projeto GNU, e o Melpa, que é bem maior e é mantido pela comunidade. O Emacs já traz configurado o acesso ao repositório Elpa, o repositório oficial do GNU, mas o Melpa precisa ser configurado. Então é isso que está acontecendo nessa seção, nesse bloco de código. Estou dizendo que package, que é um pacote que está aqui à disposição nativamente, tem que estar presente, e a partir daí eu estou fazendo os próximos passos, que é definir os repositórios que eu vou utilizar e, na sequência, inicializar esse programa package, e eu só vou carregar as descrições dos pacotes no repositório Elpa se por acaso o cachê com essas descrições estiver vazio. Que arquivo é esse? É esse que eu visualizo com Alt+X, Package, List Packages. Então, aqui, essa é a lista dos pacotes disponíveis. Eu vou fechar esse buffer, de novo, Ctrl+X+K para matar o buffer packages e voltar para essa parte da configuração. Enfim, fontes de pacotes. Só para completar, eu não estou falando do gerenciador de pacotes que a gente vai usar de verdade, que é o Use Package. Esse aqui, se não tiver instalado, a gente vai ter que instalar, porque é uma das formas mais simples e semânticas, eu acho, da gente trabalhar com configurações de pacotes. Existem outras formas, não é necessário usar nem isso, a gente pode fazer instalações por aquela tela que eu acabei de mostrar, aquele buffer que eu acabei de mostrar, ele tem lá comando para instalar, desinstalar pacotes, mas a gente pode controlar muito melhor a configuração através do Use Package. Então, é o único pacote que a gente vai instalar através de um comando do package, que é o package install. Todos os outros serão instalados pelo Use Package. Eu vou fechar a sessão aqui, e que a gente vai fazer agora, vai ver o primeiro conjunto de pacotes que a gente vai instalar, que é o que a gente chama de Evil Mode, para a gente poder usar atalhos do Vim no Emacs. Bom, Evil aqui do Evil Mode,
né? É Emacs, VI e L eu não sei porquê, eu acho que é só para pegar a brincadeira e falar que o VI é do mal, né? O Vim é do mal. E não tem nada a ver, eu uso muito o Vim, uso muito o Emacs, uso mais o Emacs, mas o Vim ainda é extremamente útil no meu dia a dia. E para não ficar essa loucura, porque eu gosto do Emacs, mas eu sou obrigado a usar o Vim, eu já coloco o Emacs no modo Evil, justamente para não ter dor de cabeça. A instalação do Evil é muito simples, é basicamente use package, o pacote se chama Evil. Tem algumas configurações de inicialização, tem a ver mais com o que vai acontecer quando eu usar o comando de dividir a tela à esquerda, abaixo e tudo mais, qual é o padrão, e o sistema de undo e redo. No Vim, eu já me acostumei a fazer o undo teclando U e o redo Ctrl R. E isso precisa ser definido se eu quiser manter aqui no Emacs. Então, o sistema de undo e redo. Detalhe que eu estou falando do Vim, mas existe um outro modo de teclas, um outro sistema de teclas que é bem parecido com aqueles que ficaram famosos com o Windows. O Ctrl C, Ctrl V. Isso é chamado de CUA. Esse sistema é CUA. E existe o modo CUA que você pode habilitar também no Emacs e fazer todas essas coisas que a gente faz normalmente em outros editores. Beleza, isso é para instalar o modo Evil. Isso ajusta boa parte do trabalho. Já dá para usar a maioria dos atalhos do Vim. Agora, existe um complemento muito importante para a gente, que é o Evil Collection. Antigamente era um monte de função, cada um fazia a sua para complementar o modo Vim, o modo VI, o Evil, que foram reunidos recentemente nesse pacote chamado Evil Collection. Uma das coisas que eu gosto mais no Evil Collection é que ele é que vai incluir o atalho Ctrl Z para a gente ir e voltar no modo Vim, ou seja, usa o modo VI, o Evil Mode, e dá Ctrl Z, aí não, agora eu vou trabalhar com os atalhos do Emacs, e vice-versa, estou lá no modo do Emacs, volto para o modo Evil. É uma das coisas que vem com o Evil Collection, mas não é só isso, tem bastante coisa, gerenciamento de janelas por atalhos, né, para gerenciar janelas e outras coisas que facilitam muito. Veja que eu só fiz a instalação aqui desses dois pacotes e não tive grandes configurações a fazer. Basicamente essa aqui quando fizer uma divisão vertical de janelas, eu quero que a nova janela fique à direita e não à esquerda, que seria o padrão. A mesma coisa, se eu fizer uma divisão horizontal, eu quero que a nova janela fique abaixo e não acima, que seria o padrão, inclusive, no Vim. Eu mudo isso no Vim, inclusive. Então não tem muita diferença. É muito simples, é só fazer essa instalação e começar a usar como se estivesse no Vim. Tem ainda esse outro pacote que eu utilizo, Evil Terminal Cursor Changer, que é o seguinte, você vê que eu estou sempre no modo de inserção, equivalente ao modo de inserção que é o normal do Emacs. Mas no Vim, o que eu gosto é que quando eu estou no modo normal, eu tenha o cursor em bloco, e quando eu estou no modo de inserção, eu tenho o cursor na forma de uma barrinha vertical. Aqui é automático no modo gráfico do Emacs, né, um padrão do Emacs. Mas se eu abrir lá no terminal, isso não é aplicável, a menos que eu tenha esse pacote. Então é uma dica extra, Evil Terminal Cursor Changer, para que o cursor mude de forma dependendo do modo em que você estiver trabalhando no terminal. É claro que eu estou falando do Evil Mode. Então, isso é para a gente, eu até fiz uma anotação aqui, para minha sanidade mental, eu uso Evil Mode. Então, esse é o Evil Mode. Eu vou fechar, então, aqui a seção sobre atalhos do Vim, porque agora a gente vai para uma outra seção que é relativamente longa, mas é receita de bolo e é muito pessoal.
ela é totalmente dispensável. O Emacs tem algumas opções de aparência que não dependem disso, mas as que eu gosto de trabalhar, que me dão mais retorno visual durante o meu trabalho de programação ou de edição de aulas e tudo mais, são esses que eu obtenho com os recursos de temas do Doom, tá? Chamado Doom Themes, a Modeline formatada também para o Doom, que é o Doom Modeline, e enfim, alguns detalhezinhos da Modeline que vão ajudar a liberar espaço visualmente e que eu estou chamando aqui de ocultação de modos menores na Modeline. O que são modos menores? Bom, eu falei aqui que eu estou trabalhando no modo org mode. Dentro desse ambiente chamado org mode, eu tenho outros modos em execução aqui no Emacs. Esses outros modos secundários a gente chama de modos menores e eles apareceriam aqui embaixo na Modeline. Quando a coisa estiver toda configurada, vocês vão entender melhor o que seriam esses modos menores que estão em execução ao mesmo tempo para o trabalho com esse buffer específico. Como eles apareceriam na Modeline, isso poderia visualmente ser poluído, então eu tenho também essa seção aqui sobre ocultação de modos menores. Bom, vamos para os temas. Eu gosto da coleção de temas Doom, gosto de trabalhar com o tema do Moonlight, que é esse que está aqui no meu Emacs de trabalho, de fato, no meu usuário, tá? Esse tom meio acinzentado. Deixa eu abrir aqui um arquivo de código, por exemplo, em Bash, SSD, esse script aqui. Então, essa aparência, com esse esquema de cores, eu gosto muito desse tema. Moonlight, e é o que eu estou recomendando, mas dá para selecionar vários, inclusive dá para escolher sem precisar mudar, só para você descobrir, mas são centenas de temas, então é uma coisa que para pesquisar depois do laboratório, tá? Mas também é um processo muito simples, receita de bolo, faz a instalação do pacote do Themes, as configurações para habilitar bold, itálico, no caso dos textos, o tema que eu quero carregar, aqui ele é citado também, o Doom Moonlight, e tem ainda uma configuração específica que é feita pelo próprio pacote para trabalhar com org mode, e só isso, nada mais, tá? Modeline também é ridiculamente simples. O único detalhe é que na Modeline, repara no meu, ele tem esses ícones aqui. Antigamente isso eram ícones também, all the icons, se não me engano, era a coleção, é isso aí, era all the icons, e de uns tempos para cá, isso foi trocado por uma fonte de caracteres mesmo, simbólicos, né, ícones, chamada Nerd Icons. Então, ou Nerd Icons fontes. E tem um comando, uma função que a gente executa com Alt X, MX significa para a gente aqui Alt X, eu acho que no Emacs é Command X, né? Que é para executar esse instalador dessas fontes. Então, os símbolos só vão estar disponíveis depois que a gente executar essa instalação. Mas vamos fazer primeiro a instalação e depois a gente conserta executando o Nerd Icons Install. Mas olha só, Modeline, Doom Modeline, e tem um hook. Hook é gatilho de execução, é que essa Modeline só pode ser executada depois da inicialização. Configuração. Aqui apenas uma para colocar contagem de palavras, que para mim é importante quando eu estou escrevendo aulas. Por exemplo, texto de aula, livro, etc. Artigos. Então, enable word count. Só para mostrar a quantidade de palavras do documento. E aquela ocultação de modos menores é também beleza, simples demais. Use package diminish. Basicamente, aqui é tudo que precisa. E aí, para os casos específicos, por exemplo,
Se eu estiver trabalhando no modo visual do vinho, eu não preciso de retorno visual disso aqui na Mode Line. É o Dock Mode, é outro. Se eu estiver com o Fly Spell ativado, eu não preciso ver que ele está ativado. Com o Fly Spell Mode, basta a palavrinha Spell. Basicamente é isso. Eu chamo de Minus para dizer qual é o nome original do modo e qual é a substituição que vai ser feita. Então, essa aí é a configuração de aparência. O resultado que a gente espera é esse, basicamente aqui, do Emacs que eu estou usando. Aliás, no canal vocês já viram tudo que eu fiz com o Emacs foi com esse tema, com essa aparência, e é exatamente o que a gente está buscando com essas configurações.